primeiro cara a fazer stand-up, inclusive na TV, foi Chico Anísio, em 1974, num programa fantástico. Fez o Agildo também, né? O programa do Agildo, né? Sim. Opa, desculpe aqui. Nada. Eu fiz o Agildo no País das Maravilhas. Cara, aqueles bonecos, né? Ele era modelo, ele era inspirado num programa londrino, inglês. E eram personagens, eram bonecos de marionete. Sim. Com a direção do Vanucci, né? Do Augusto Augusto César Vanucci. Isso. E a gente ficava embaixo da bancada, era muito difícil aquilo, porque a gente ficava com o microfone, tinha as varetas para manusear o boneco, e a gente via o nosso boneco no monitor aqui E vocês dentro. que manuseavam os bonecos? Sim. E a gente ficava manuseando o boneco e ficava com o monitor aqui na frente e o texto do lado, para saber quando chegava a vez da gente falar. E a gente manuseava, não era muito trabalhoso, porque o boneco não andava. Você fazia a cabeça, a boca e os braços, né? Então, na época, eu fazia o Ulisses Guimarães. Quero dizer para você que nós estamos aqui, estamos reunidos. Eu dormia, fazia o boneco dormir. O Vanucci, isso não tinha no texto, né? Isso eu inventei lá, achei que eu ia tomar um esporro, mas o Vanucci adorava. O Zé Américo fez também. O Enio Vivona fez, inclusive depois a gente saiu. Tinha o Brizola, né? Não, realmente precisa acabar com essa história de dizer que Brizola está arrumando arma para os traficantes, compreendeu? Eu não arrumo arma para ninguém. Eu forneço. Quem arruma é assistência técnica. A gente fazia essas... Tinha o Jânio Quadros também, né? Eu lembro. Tinha o Jânio, que eu dizia para você que perguntam por que eu bebo. Eu bebo porque é líquido. Se fosse sólido, comê-lo-ia. E ele falou isso mesmo, né? Falou. O Jânio, dessa frase é dele mesmo. Porque né? o jornalista perguntou por que você bebe, né? É, porque ele gostava numa cachaça, Nossa, né? Então a gente viveu toda essa era que... E o Agildo era incrível, né? O Agildo... Puta comediante, bicho, né, o cara? Agildo era... eu acho que a TV naquela época reprimia muito. Eu acho que seu pai... Não, nessa época tinha censura mesmo, federal. Tinha censura federal. Tinha censura que não é a censura das redes, era censura legalizada. É outro fato que eu acho que teu pai foi um puta gênio, Jô. Carlos Alberto também passou com genialidade por essa época. Porque, teu pai conseguia encontrar, cara, o que falar para todo mundo entender a política, né? Como ele tinha aquela que falava com o Figueiredo. Era a Salomé. A Salomé, né? E todo mundo sabia que ele estava falando com o Figueiredo. O presidente, na época, foi o último presidente militar, né? João Batista de Figueiredo, Sim. né? E seu pai conseguia ter a verve, a sensibilidade de passar as coisas que a gente queria ouvir sem necessariamente dizer aquilo. Tudo nas entrelinhas, né? Nas tudo... entrelinhas, sabe? Tudo recortado com uma maestria. E o Figueiredo chamou ele para fazer lá no Palácio. Foi a única vez que ele entrou em cena vestido de personagem, que ele sempre fazia o show dele, stand-up era ele normal, né? E o Figueiredo contratou ele para fazer um show ao vivo lá para os ministros, para todo mundo. Foi uma coisa de louco, cara. E é curioso que as pessoas falam assim hoje, né? Porque vocês misturam aí política com humor. Cara, o humor é um ato político. Lógico. O humor, ele nasceu da crítica política, lá no teatro grego. O humor, ele nessas comédias... Era uma forma de expressão. Era né? uma forma de você satirizar a realeza, o poder. Você não podia naquela época fazer a crítica aberta. O bobo da corte, a mesma coisa. O bobo da corte, ué. Ele tava ali pra sacanear o rei. Todo castelo tinha o bobo da corte. O oficial, que era o comediante oficial, que tava ali pra zoar com o rei. Você tocou num ponto sensível agora que você falou. E, olha, é a primeira pessoa que ratifica o que eu digo. Porque quando começou a onda do stand-up comedy, com todo respeito, nós temos grandes caras do stand-up. Grandes caras. E tem, como todo segmento, tem um monte de porcaria também. Ainda mais que agora explodiu de uma forma astronômica. Então tem muita gente fazendo. Então, muita gente você não conhece nem. Às vezes, hoje a gente pode dizer que talvez nós não conheçamos os melhores, né, nisso. Porque tem tanto cara bom e a gente não sabe se tem gente melhor ainda, porque é muita gente. Só que quando começou a onda do stand-up, o pessoal chamava a gente do Café com Bobagem, e a gente fazia o nosso humor, e os caras eram cheios de regras. Não sei se você pegou essa época. Claro que peguei, foi no início dos anos 2000. Isso, o cara falou, não, Paulo, não pode, peraí, você tem que não pode imitar, não pode contar piada, cantar.
Você tem que fazer em cima do cotidiano, tal, que já era um contrassenso, né? Porque Will Smith fazia stand-up comedy lá no Pleasure Island, num monte de lugar nos Estados Unidos, fazendo som de buzina, de bateria, de guitarra, o caramba, de sirene de polícia. Porra, e era stand-up comedy. E aí, quando os caras me falavam isso, eu falava, os caras, não, porque o stand-up está sendo formatado agora. E eu bati boca com vários caras, porque eu falava, não, senhor. Primeiro cara a fazer stand-up, inclusive na TV, foi Chico Anísio, em 1974, num programa fantástico. Sim, sim. Que seu pai entrava sozinho ali, contava história do brasileiro lançando foguete, que o foguete encrencava, o cara tinha que pôr o foguete na Kombi para levar para não sei onde. Entendeu? Contava a história do taxista e tal. Aquilo era um stand-up comedy. Então, porque essas regras vieram porque quando o stand-up bombou como movimento, né? No início dos anos 2000, era uma novidade aqui, esse tipo de stand-up, né? Sim. Então criaram essas regras para você mostrar um estilo diferente. Então, não podia imitação, não podia mágica, não podia música, não podia piada pronta. Você que tinha que escrever o seu próprio texto, você não podia vir com um texto escrito por outra pessoa. Quando nos Estados Unidos, que foi a Inglaterra e Estados Unidos, que foram os inventores do stand-up, eles já tinham superado isso e tinha tudo isso que eu falei. O Steve Martin fazia. Steve Martin, com mágica, tinha imitação, tinha tudo, né, ventriloquia, né? E agora você vê que abriu. Agora, nos grandes comedy clubs aqui de São Paulo, que são mais de 20, tem de tudo. Não, tem telepatia, tem humor musical, tem ventriloquia, tem tudo. Você sabe tudo. que eu acho que durante o boom do stand-up comedy, e volto a dizer com todo respeito, mas o que acontece? É como se todo mundo passasse a praticar o mesmo esporte. Então ficou um pouco para trás o lance daquele... A gente, por exemplo, eu amava os estilos do José de Vasconcelos. Esse foi o precursor no Brasil. Entendeu, cara? O primeiro one-man show do Brasil foi o Zé Vasconcelos com Eu Sou o Espetáculo. Eu Sou o Espetáculo. Foi o primeiro cara que ousou entrar no palco sozinho para fazer um show de humor. Isso. Depois tinha o José de Vasconcelos, Show Eu. Né? E eu pegava esses discos, eu ficava encantado. Eu ouvia ele, Murilo Amorim Correia, Chico Anísio, teu pai, Golias, Juca Chaves, e de todos eu me tornei amigo, graças a Deus. Tive a oportunidade de viver um pouquinho com eles, né? E aprender muito com eles. E aí o que acontece, cara? Você pega aquela época do Zé de Vasconcelos, tinha espirituosidade no show. Então ele pegava a sensibilidade lá do John Wayne, falando com os índios Sioux, não tinha piada. Mas ele fazia aquilo de uma maneira, com a voz, caricaturava de uma maneira, não tinha piada, mas você ria, cara. O Zé era um gênio, cara. Sabe? E o seu pai, assim, com as performances. Então, que a gente falava, eu gosto da escola, a gente chamava escola, que nem pintura, eu gosto da escola do Vasconcelos, né? O cara falou, não, eu gosto da escola do Steve Martin, eu gosto da escola do Chico, que eram inspiradores. E o stand-up não tem isso, né? Então agora nós estamos voltando para aquela época em que você vai ver um show diferente e realmente o show se valoriza porque é diferente, porque tem coisas inusitadas. Sim. Porque eu posso ver você lá fazendo coisas que você nunca fez na TV. Melhor ainda, porque você não podia fazer na TV. E voltando um pouco para trás, o Agildo... Agildo no palco era um demônio, cara. O Agildo era muito melhor na noite, no palco, muito melhor do que na TV. O meu pai falava uma coisa do Agildo. O problema do Agildo na TV é que parece que ele não leva a sério. Então. Parece que ele faz aquilo de uma forma... Agora, você vê o cara no palco, ele era um gigante. Lembra do Lilico? Pô, lógico. Tempo bom, não volta, mas entrava com bum. Então, era paulada na molheira. A gente teve a oportunidade, trabalhamos com ele, trabalhamos com o Costinha, conhecemos o Costinha, que era... sério coisa. Na vida real, né? Tinha graça nenhuma na vida real. Nenhuma. Cara sério, mal-humorado. E o outro cara que era fantástico, eu trabalhava com o Jô, como é que é? Ai, como é que é? Ai, como era grande. O Silvino. Silvino, cara, no teatro era... Cara, era louco, né? Não é? Você não queria que acabasse o espetáculo. Tem uma história boa do Lilico, que um clube, não sei, qualquer lugar. Hoje, grande show de humor. Com Chico Anísio, Jô Soares, Renato Aragão, Zé Vasco, cara, uns 20 nomes, assim, top, embaixo, pequenininho, todos imitados por Lilico. Que filha da puta. Sério, ele fez isso? Sério. Porra, devia ser um arrombo, né? O show. Porra.
Puta, você imagina isso aí. O cara sai de casa, paga. Não, porque essas coisas é que nem banca de jornal. O cara lê manchete, né? Hoje é o clickbait, né? Que É. tem na thumb, né? Pá, o cara vem com uma manchete ali. Quando você vai ver o vídeo, não é nada daquilo, pô. É. Né? O cara fica ali olhando o negócio lá. Porra, e tem coisas assim que, por exemplo, a gente tentou fazer alguma coisa assim no Café com Bobagem e não deu certo. Quer dizer, em vez de colocar o Café com Bobagem, tem que fazer o show lá. Mulheres nuas, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Pra chegar no final do show e falar, e as mulheres nuas? Bom, e agora é com vocês, plateia. Com vocês atrás. Mas aí não funcionava, porque as pessoas contavam umas pras outras, né? Aí perdia. Perdia, né? Perdia. Você teve uma história com o Ari Toledo? Aconteceu alguma coisa contigo com o Ari Toledo? Aconteceu, né? O que houve? Bom, o Ari, eu Grande contador de piada, né? espetacular. Eu fiz uma pegadinha do Faustão com ele, e assim, era uma época que a imprensa estava contestando muito o negócio das pegadinhas. Tinha o João Kleber, tinha o Sérgio Malandro fazendo na Gazeta, tinha o Silvio, né? o Silvio e tinha a gente fazendo no Fausto. E aí o jornal, tava aquele negócio que tudo é armado, tudo é armado, tudo é armado. Já falei aqui, reitero, na Globo, se armasse dava justa causa, tá? Você não podia nem armar e nem exteriorizar um comportamento de uma personalidade que não fosse o que aparecia no vídeo, né? E então o jornal Folha de São Paulo está fazendo uma matéria para constatar, né, as pegadinhas. Eu estava dirigindo uma série de pegadinhas no mesmo lugar, do mesmo modo. A gente alugou um andar inteiro de um prédio na Avenida Paulista e decorou ele como se fosse uma multinacional. Então você saía do elevador, tinha um brasão de vidro, você ia na recepção, tinha menina tomando café, tinha música ambiente, passava executivo. Tinha então, umas produções de pegadinha que tinha. eram Então é foda, como se fosse cara. um BBB, né? E aí, a ideia qual que era? A gente chamou o Ari Toledo para fazer um show. Eu estava dirigindo, eu não estava atuando. E o cara da Folha acompanhou a montagem do lugar, a reunião de elenco, acompanhou... E depois ficou comigo no switcher, ficou comigo ali. Era tenso. Eu fiz pegadinha como ator, é muito tenso, cara. Então, cara. É muito tenso. Eu fiquei ali. Aí, o que acontece? Chegou o Ari Toledo e tinha uma mesa da presidência dos caras, e o presidente era o mais chato, e tinha os puxa-saco, entendeu? Então tinha o cara que foi pegar o Ari Toledo na recepção, falou, vamos lá, vamos lá. E o Ari foi achando que ia ser contratado para arrebentar, fazer um puta show, né? E aí o Ari Toledo entrou na sala e aí ele começou, o cara, o chefe batendo a caneta na mesa, falando assim, o que você tem aí para divertir a gente? Aí ele fala, o senhor não me conhece? Aquele jeito dele. Não, senhor, desculpe, eu nunca ouvi falar do senhor, eu sou de um... Acho que eu lido com outra camada social, mas eu não... Bom, mas eu acho que todos eles me conhecem, me trouxeram aqui e tal. Não, senhor, desculpe. Aí o cara falou assim, conta uma... Ou puxa-saco, né? Conta uma piada pra ele, que eles já vão entender. Aí o Toledo pegou... então, aí o cara veio, né? E contou a piada, tal. E o puxa-saco ria. E os outros ficavam esperando o chefe rir. Tudo... E o puxa-saco... Tá vendo, pessoal? É bom, né? E o chefe assim... Gente, desculpe, eu não consigo rir com isso aí. Mas senhor, como é que é o show do senhor? No show o senhor faz coisas engraçadas? Porra, bicho. No show eu faço, né? Não sei o que. Foi. E, puta, no fim ele ficou irritado pra cacete. Falou, eu não venho aqui pra passar vergonha, não sei o que. Ok. Foi essa pegadinha pro ar, foi do cacete. Aí revelaram pra ele, né? Revelaram, mas eu não apareci. Sei. Depois, lá na frente, quando eu tava no Gugu, eu atuei com o Ari, com o repórter português que não sabia absolutamente nada, entendeu? E no repórter português, eu perguntando para ele, escuta, como é que foi essa história, começaste a contar a piada no presídio, não? Ele falou, não, senhor, desculpe, eu nunca fui preso, eu nunca entrei num camburão. Eu falei, mas a vossa história não é como que é a do Mike Tyson, que começou a lutar nos presídios, depois Don King o levou para os ringues. Ele falou, não. Aí ele falava para a câmera, desliga isso aí, pô. Não, vamos começar de novo. Cara, tem uma bobagem. Eu falei, mas tá aqui na ficha. Tá aqui. E eu chamava ele de Henri Tancredo, Ari Tancredo, Henri Toledo. E aí falava, Ari Toledo. Puta, bicho. Ele foi ficando pau da vida. Foi, ficando puto pra caralho, né? E eu falava assim, mas você sobrevive do quê?
Ele falou, contando piada. Eu falei, mas dá pra viver disso? As pessoas pagam pra ver isso. As pessoas riem disso. Aí ele fala, amigo, eu nunca fiz outra coisa na minha vida. E começou a ficar irritado. Eu sei que no final, cara, ele chegou pra mim e falou assim, olha, faz o seguinte, eu ia mandar você pra puta, tava a Marli era minha cúmplice. Eu ia mandar você pra puta que pariu, mas você fica aqui e eu vou pra puta que eu pariu. Ele pegou o violão e saiu. Ele levantou e a Marli, não, pô, fica lá. Ele não sabe. Mas como? Ele não sabe meu nome, não sabe quem... Ele acabou inconformando, não sabe quem eu sou e tal. Aí quando ele sentou pela última vez que eu fiz a pergunta, aí eu peguei e falei, olha, não é nada disso, o senhor está no Domingo Legal... E eu sou o português. Aí eu entreguei uma carta para ele ler, não me lembro o que era, que ele se emociona na carta lendo e encerra ali. Então, a partir dali, a gente se tornou um puta amigo. Porque ali eu contei, fui eu que dirigi a pegadinha do Faustão com você. Então, você é um filho da puta, né? Você é bem... E a gente ficou muito amigo, entendeu? E assim, a gente nunca perdeu a oportunidade de se falar, cara. Toda essa época que o Ari teve doente, eu acompanhei bastante... Fui visitá-lo bastante no hospital. Lamentavelmente, no ano passado, nós perdemos o Ari, né? Que eu tinha o quê? Já 90? Já tinha? O Ari estava com... Não, eu não me lembro se estava com 90. Acho que ele estava com 83, por aí. Entendeu? Mas ele estava desanimadinho, porque no aniversário dele eu liguei, foi pouca coisa antes. E eu liguei... E depois eu deixei recado, ele não estava. Depois ele me retornou. Aí eu falei, que legal. Aí ele falou, Pardini. Então, mais ou menos. Ele falou, tá chegando, acho que tá chegando a minha... Tô chegando no fim, né? Tá chegando a minha vez. Tá chegando a minha vez, ele falou. Eu falei, não, que porra. Eu contrariei ele porque quando eu fui visitá-lo no hospital, ele, além de muito doente, ele estava muito deprimido. E aí ele não falou comigo. Isso bem antes dele, bem antes. No outro, mas o problema é que ele nunca se curou totalmente. Ele tinha tido uma pneumonia, estava com suspeita de Covid. Foi logo depois da Covid. Estava no Sírio, eu fui lá e cumprimentei. Ele virou a cara para a parede e a enfermeira me fez sinal, ele está chorando, né? Aí fiquei quieto um pouco. Depois eu fui lá do outro lado, peguei na mão dele e falei, Ari, eu não vim me despedir de você. Eu falei, vim te visitar. E a próxima vez que eu te ver vai ser no palco. Você vai ver, você vai estrear e eu vou lá e vou cumprir a promessa, você vai me ver, você vai estar no palco. Então, essa vez aconteceu. Ele saiu, um tempo depois ele se apresentou no Fernando Torres, no Tatuapé. Isso. E eu fui lá, no final do show, eu falei para ele, você lembra que eu te falei que eu fui te visitar e a próxima visita ia ser no seu show, que você ia estar no palco? Você falou que não? Tá. Então, essa vez, o ano passado foi aniversário dele, foi a mesma coisa, né? Só que ele estava bem doentinho, ele estava com dificuldade para andar, para se alimentar. Ele perdeu muito, muito peso. Ele estava bem magrinho. Lamentavelmente. E aí quando ele me retornou o recado, eu falei, Pardini, acho que tá tudo bem mais ou menos, né? Mas acho que tá chegando a minha vez, né? Eu falei, não, vou rir muito com você ainda, tal. Mas eu não sabia o quanto ele estava doente também, né? Então, assim, a gente sentiu muito, porque além de ele ser um profissional ídolo meu desde a infância, nós nos tornamos bons amigos, né? Nos falamos muitas vezes, né? E a gente sente falta. Eu acho que o humor é uma coisa que faz tanta falta para as pessoas, Niso. Não tem humorista que não faça falta, um comediante. São pessoas insubstituíveis, né? São. Na verdade, né? Eu conheci bem pouco o Rogério Cardoso. Nossa, esse era um gênio, cara. Cara, mas, gente, o Rogério Cardoso era aquilo na TV, ele era aquilo pessoalmente. Na minha opinião, Rolando Lé era o melhor personagem da escolinha. Ali era difícil, né? Porque tinha vários ali. Mas, na minha opinião, o melhor personagem da escolinha, ele não improvisava, cara. Ele dizia o texto ali como era um grande ator de comédia. Então, cara, e pra passar... Como a gente já falou, ele passava a sensação de estar improvisando. Isso é dificílimo. Muita gente fala, não, quem improvisava ali era o Rogério. Não era. Ele não improvisava. Uma coisinha, bobagemzinha ou outra. O Francisco Milani também era Milani gigante, era foda, né? Então, quer dizer, parece que toda vez que uma pessoa que transmite alegria se vai, um comunicador sorridente como o Silvio Santos, a Hebe, que para mim é a eterna primeira-dama da TV. A Hebe era foda, cara. Né? Então, para todo mundo que transmite alegria, quando se vai, parece que leva um pedaço da gente. Porque é intrínseco do ser humano, essa necessidade de alegria, que você é incapaz de suprir para você mesmo toda a alegria que você precisa, né?
Nem O como ser humano, ele humorista, a gente- precisa ser entretido. Ele precisa ser entretido. Né? Né? Ele precisa de algo que faça ele esquecer os problemas, né? Algo, Com certeza. Uma pessoa que ele se identifique, que sinta amiga, que remedie ele, vamos Sim. dizer. Nós comediantes somos médicos da alma. Médicos da alma. Pô, Né? nota 10 para você. E é isso, cara. Então quando a gente perde caras como o Juca sempre me convidava. Quando O menestrel, né? O Menestrel Maldito. Quando for para Bahia, vai na minha casa. Eu lembro até hoje que a casa dele era Rua da Poesia 123. O Juca. Ajude o Juquinha a comprar caviar. E encher Lembra? os 2 tanques do Jaguar. Ele tinha uma coisa que ele fazia, que ele cobrava o show dele, era como se fosse R$ 99,99, que era uma piadinha que ele fazia. E aí o público chegava e queria o troco, né? Não, mas é um centavo, não, eu tenho direito. Como consumidor, eu quero o meu troco. Ele teve que pegar no banco sacos e sacos de moedas de 1 centavo para poder dar o troco com o pessoal pau da vida. Ia lá e revirar, eu quero o meu troco, porra. Você inventou de cobrar R$ 99,99, eu quero o meu troco. É um direito que eu tenho. Né? Ele era sensacional. A Yarinha, né? Aquela mulher dele, né? O sonho dele era poder participar do Fantástico, como seu pai fazia também. Ele tinha uma ideia assim, que ele achava que ele dava para fazer uma entrada ao Chico, depois lá no final, mais perto do encerramento, ele fazia um outro negócio falando de política, que ele adorava, mais sério. E tinha muita habilidade nisso, diga-se de passagem, né? E eu lembro que uma vez ele falou assim, eu perguntei, e aí o doutor Roberto Marinho falou, tá bom, eu te dou 5 minutos no Fantástico e 5 no Jornal Nacional. Aí eu perguntei, o que eu preciso fazer para isso? Ele falou, só precisa morrer. Porra, bicho. Então ele tinha umas tiradas, era um cara muito acima da média. Era demais. Muito culto, demais. né, cara? Muito. Com um estilo muito próprio, né? Muito próprio. A gente sente falta, cara. Com certeza. Eu às vezes, tenho um humorista que eu não tive o prazer de conhecer, o privilégio de conhecer. E o cara se vai e eu me lamento não ter conhecido. Dá muita pena. Não dá? Então, e quando a gente conhece, então a gente sente muito mais. Seu pai parece que eu perdi alguém da minha família, pô. Com certeza. E que privilégio a gente tem de poder conhecer essas figuras, né, cara? Isso aí, cara, não é pra qualquer um. Não, sabe por quê? Nem que seja uma coisa passageira. Você vai tomar um café com um cara, você troca uma meia dúzia de palavras. É um privilégio muito grande, Você pensa uma coisa, Anísio. Chico Anísio, seu pai tinha a TV. Tudo bem, mas seu pai, independente da TV, ele seria um puta talento em qualquer lugar. Agora põe aqui na balança, pega o Ari Toledo, Juca Chaves, outros humoristas, que eu falava isso, eu cansei de falar isso pro Ari. Eu falava, Ari, você tinha que ser eterno. Porque, cara, quem é que consegue... Esses caras lotavam teatros numa época em que a gente não tinha internet. Alguns deles apareciam esporadicamente na TV, né? O Juca, o Ari Toledo e tal. Mas, cara, o Ari Toledo levava público. Olha quantos anos já fazia que ele não estava na TV. Todo show dele, cara, quando não estava lotado, tinha 3/4 da casa. Pô, esse show que eu fui no Fernando Torres, choveu granizo. Choveu granizo na hora de chegar, assim, meia hora antes de chegar no teatro. O teatro estava lotado. Então, cara, é difícil isso, entendeu? Hoje muito você difícil. Tem a internet, tudo muito bem. Muito difícil. Você fazer o público sair de casa, pagar, e ainda tem que pagar estacionamento, você depois sai para ir comer alguma coisa, para ir te ver, cara, com internet, é um milagre, assim, é uma coisa de louco, cara. Então, cara, e a gente... outra coisa que eu acho que tinha que ser mais valorizada, e hoje com esse enfraquecimento da TV aberta, eu acho que fica um pouco mais difícil, são os redatores, né? Porque os redatores, você pega o Max Nunes, que teu pai conheceu muito. Demais. Max Nunes era um gênio. Max Nunes era um gênio. Wilson Vaz escrevia para o seu pai, escrevia para os Trapalhões. O Wilson Vaz é minha infância. Estou vendo o Wilson Vaz aqui na minha frente. Wilson Vaz, a gente fez, no final da vida dele, fizemos show para ajudar ele a comprar remédio. Não tinha. Então o redator, eu acho que é uma profissão assim, muito escondida e que às vezes acaba ditando a alma do personagem que você mais ama e você não sabe. Na escolinha tinha uma equipe de 10. Então. Né? Na época a carreira do meu pai inteiro, vários personagens consagrados dele foram criados por redatores. O Robert Val Taylor foi o Arnaud Rodrigues que criou. O professor Raimundo foi o Haroldo Barbosa que criou. Né?
E ele dava vida, né? Às vezes mudava o nome. O Arnaud, que diga-se de passagem, tive a oportunidade de conviver com ele. Esse era um gênio também. Pô, era um puta redator, né, cara?